Aprenda a decepcionar as pessoas. Isso é uma tarefa. E é duro isso. Se você aprender a decepcionar as pessoas, vai acontecer um milagre na sua vida. O que vai acontecer? Você não vai ser refém de ninguém. Mas por que você é procrastinador? Alguém responde rapidão, por que você é? Porque você tem medo da sua próxima fase. O que as pessoas querem de você, ou que você sempre busca em alguém? É o método, energia, anota isso daí, método, energia e frequência. Pessoas produtivas, elas têm método, elas têm energia e elas têm uma frequência. E a gente vai falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente. Quantas coisas você tem deixado de lado, deixado de aproveitar, só porque você não tomou atitude ou não saiu do modo operante do mundo, do sistema da corrida dos ratos? Quantas coisas verdadeiramente você deixa de aproveitar ou usufruir, porque você está vivendo a mesma vida todos os dias? Quando você lê um livro de sabedoria, ele fala o seguinte, que é preciso viver novidade de vida todos os dias. Existe uma pessoa que ela te dá novidade de vida todos os dias. E quando você começa a acessar essa sabedoria, você começa a viver algo novo todos os dias, e você entende verdadeiramente quem você é, imagem e semelhança. Você verdadeiramente, quando eu falo você, eu estou falando primeiro de mim, estou falando eu, Thiago, quando eu começo a entender quem eu sou de verdade, eu começo a viver novidade de vida todos os dias. Esse convite para você, sair daquele modus operandi, de todos os dias fazer a mesma coisa. E eu te pergunto, qual que foi a última vez que você parou para fazer algo diferente? Qual que foi a última vez que você decidiu fazer algo diferente para comer, sair num lugar que você ainda não tinha ido? Quantas vezes você decidiu fazer algo inusitado? Existem 3 medos no cérebro. O medo de ser ridículo, o medo do novo e o medo do desconhecido. Em todos os momentos ele vai falar o seguinte, ei, volta lá e faz aquilo que já é o padrão, faz aquilo que você está acostumado. Por quê? Porque assim você não gasta energia. Só que lembre o seguinte, que as pessoas mais querem de você, e agora eu vou falar para você que é empresário, você que é profissional liberal, você que é autônomo, o que as pessoas mais querem de você são 3 coisas, método, energia e frequência. Tiago, o que isso tem a ver com procrastinação? Se você for no dicionário, se você for buscar no Wikipedia, ela fala o seguinte, procrastinação, o ato, e ele coloca entre parênteses, de empurrar com a barriga. Traduzindo, o ato de deixar para amanhã, deixar para depois. O que acontece no ser humano? Aumenta o nível de estresse, culpa, acusação. Quantas atividades você realmente tinha que ter feito lá e você não fez? Muitas pessoas nos procuram e falam o seguinte, eu não sou uma pessoa criativa. Quem não se acha uma pessoa criativa? Tem alguém aqui? Você que está no YouTube, vai colocando, vai escrevendo aí, se você se acha ou não uma pessoa criativa. E aí eu paro para perguntar o seguinte, se você é filho e filha de um criador de tudo que existe, como pode alguém que é imagem e semelhança não ser alguém criativo? Qual que é o grande problema? A mente, ela não foi feita para armazenar tarefas, ela foi feita para ser criativa. A sua mente, ela foi feita para produzir coisas novas em todos os momentos. Tem um livro que chama As Chaves da Economia dos Céus. Ela conta uma história de uma pessoa, de uma senhora, que ela foi arrebatada, e quando ela chegou lá, o anjo mostra para ela um galpão gigante, imenso. E ela fica completamente assustada com aquele galpão, porque ela não consegue ver a profundidade nem a largura daquele galpão, de tão grande que era. E quando ela começa a andar, e o anjo vai levando isso, está tudo escrito nesse livro, ela começa a caminhar nos corredores, e ela começa a ver várias coisas que ela não consegue identificar, tudo feito de ouro. E ela questiona, fala, o que é isso? E aí o anjo conta para ela, é uma história real, onde ela viveu isso. E ela conta nesse livro. O anjo responde para ela, fala o seguinte, isso aqui tudo que você está vendo, é só apenas um galpão, de centenas de outros galpões, onde estão apenas esperando as pessoas, os homens e as mulheres, fazerem um download de coisas novas para serem utilizadas. Mas por que alguém não cria, ou alguém cria muita coisa? Existem 2 formas de pensar. Algumas pessoas acham que tem uma mentalidade estagnada. O que é uma mentalidade estagnada? Eu aprendo com dom, eu nasci de uma forma, eu nasci com dom, e eu não consigo fazer qualquer outra coisa.
E o que é uma mente ativa, uma mente de prosperidade? É alguém que pensa e faz o seguinte: se alguém conseguiu fazer, eu também posso fazer. E se ninguém fez, eu vou ser o primeiro a fazer. Essa é uma mente criativa, uma mente de construção. A mente de estagnação, ela fala o seguinte: eu nasci com isso, eu nasci dessa forma, eu só sei fazer isso, não posso fazer outra coisa. O que te leva a viver dessa forma? Ter uma mentalidade estagnada ou uma mentalidade de prosperidade? Só a forma que você enxerga a sua vida hoje. Algumas pessoas não arriscam fazer coisas novas e passam uma vida inteira, 1, 5, 10, 15, 20 anos, fazendo a mesma coisa, trabalhando no mesmo lugar, morando no mesmo bairro, fazendo as mesmas coisas, porque ela fala o seguinte: eu nasci dessa forma e eu não consigo fazer outra coisa. Enquanto vários, na China, indica-se que lá tem o maior número de gênios mesmo de QI, num só lugar. Enquanto vários gênios estão criando várias coisas nesse exato momento. Qual é a diferença de alguém que cria e de alguém que não cria? Alguém que não cria, anota aí no seu caderno, é um acumulador de tarefas. A sua mente, ela está tão ocupada guardando informações e tarefas que ela não tem espaço, energia, frequência para ser criativa. Por que alguém é procrastinador nas pequenas coisas? Lembra que seu cérebro ele tem que ser algo treinável. O cérebro ele é treinável. Ele não foi feito para ser treinável e nem para crescer e expandir. Tem uma frase clichê do Einstein que ele fala que toda mente expandida ela nunca volta ao tamanho original. Sim ou não? Tem, né? Quando você faz um curso, ela expande. Quando você se conecta com as pessoas, ela expande. Quando você começa a viver novas experiências, ela expande. Quando você começa a expandir, você começa a ir para um próximo nível. Só que daí quando você olha para a sua expansão, você vê que não é algo natural para o cérebro. Porque o cérebro ele foi feito para economizar energia para a sobrevivência. Por isso grande parte das pessoas procrastinam, porque o cérebro fala o seguinte: ei, se a gente for fazer essa ação, vai gastar energia e pode ser que eu morra. É melhor a gente ficar quietinho, então não troca aquela tomada, deixa aquela lâmpada, não precisa levar o carro em tal lugar, não precisa mandar aquele e-mail, depois você faz e vai empurrando com a barriga dias e dias, e ao invés da sua mente ser uma mente criativa, criando novos produtos, novas ideias, novos serviços, você está com um acúmulo de tarefas na sua mente, fazendo como se fosse um dreno de energia, e você chega no final do dia fazendo um monte de coisa, vê se eu adivinho se acontece isso com você, faz um monte de coisa durante o dia e à noite fala: parece que eu não fiz nada, cansado e parece que não produziu nada, por causa do dreno de energia. Então aquela pessoa que tem uma mente estagnada, ela fala o seguinte: eu vou ficar aqui que é muito mais fácil. Enquanto que aquele que tem uma mente produtiva e fala: eu vou testar em vários momentos, a minha vida é um teste, eu vou começar a testar e eu vou fazer. Por que alguém não faz alguma coisa e empurra com a barriga, procrastina, deixa para amanhã? Pelos seus bloqueios. O que você precisa identificar em todos os momentos são os seus bloqueios. A vida não é sobre ganhar ou perder, a vida não é sobre o outro, não é sobre o jogo, é sobre você. Em todos os momentos você tem que identificar os seus bloqueios. Por que eu não fiz essa tarefa? Por que quando eu recebi tal tarefa, ou quando eu recebi algo, quando eu precisava fazer algo, eu dei um passo atrás? E começar a se fazer pergunta e descobrir qual é o bloqueio que tem nisso. Será que é uma necessidade de aprovação? Será que é o medo de vir a público? Será que é a falta de merecimento? Qual é o bloqueio que tem me impedido de fazer algo e eu estou empurrando com a barriga? Está em casa aí também no YouTube, no Instagram. Clica no botãozinho, clica no botão do like, compartilha aí no Instagram também, compartilha para mais pessoas, para a gente poder fazer do Brasil um Brasil produtivo em todos os momentos. Quanto mais produtivo você se tornar, quanto mais você eliminar a procrastinação em tudo aquilo que você faz, você vai começar a subir níveis. Falando ali, grandes coisas vão acontecer, se você começar a dar o primeiro passo. Esse é o convite para você dar o primeiro passo em todos os momentos. Largar, se isso era o seu caso, aquela mentalidade de procrastinação, aquela mentalidade escassa, aquela mentalidade de estagnação, e começar a ter uma mente produtiva de crescimento, uma mente realmente que te leve para uma próxima fase, um próximo nível. Será que realmente você está dando o seu máximo em tudo aquilo que você faz? Será que realmente
A sua vida só merece ser isso que você está vivendo hoje, independente do que a situação que você está vivendo hoje. Se eu parar agora por um minuto, fazer uma mentalização assim, fazer uma leitura das suas mentes, eu vou descobrir várias pessoas que sabem, que estão a um passo para explodir, mas se questionam todos os dias, o que me falta para explodir, sim ou não? Tem gente assim? Eu fiz uma leitura rápida e consegui mapear alguns. Muitos de vocês sabem que são verdadeiras máquinas, mas algumas coisas estão te pedindo, ou estavam te pedindo, de prosperar. Isso acontece todos os dias, nós falamos com vários alunos todos os dias, vários mentorados todos os dias. Ele fala, Thiago, eu não sei o que acontece, eu não sei o que eu preciso para ir para uma próxima fase. Alguns de vocês olham para o concorrente, e eu aqui nessa situação. Quando você começar a eliminar todas as tarefas da sua vida, tudo aquilo que é delegável, tudo aquilo que é desnecessário, você começar a eliminar e resolver realmente tudo aquilo que é importante. E tudo aquilo que é urgente vai se tornar urgente quando você não resolver aquilo que precisa resolver naquele prazo. E quando você começar a resolver isso, você vai começar a se tornar alguém muito mais produtivo. O que é produtividade, Thiago? É fazer o máximo que você conseguir com menos de recurso. Olha quanto tempo, e agora eu vou falar algo mais profundo talvez para você que é pai e mãe. Olha quanto tempo você tem deixado de brincar com seus filhos por causa de um acúmulo de tarefas. Olha quantas vezes você deixou de estar com eles para resolver coisas que poderiam ter sido resolvidas lá atrás e não foram, por uma omissão ou por uma falta de ação sua, e você deixou de usufruir. Quanto tempo você deixou de aproveitar com a sua esposa, com o seu marido, resolvendo coisas que poderiam ter sido feitas lá atrás. Lembre-se que existe uma diferença entre estar ocupado e ser produtivo. Qual que é o convite para você? Parar de ser alguém ocupado e ser alguém produtivo. Alguém que analisa realmente tudo aquilo que lhe aparece, aquilo que é importante, aquilo que é delegável e aquilo que é desnecessário você vai começar a abandonar. Como é que faz para parar de procrastinar? Vocês vieram por causa disso ou não? Então escreve assim, ó, procrastinação é um demônio, tem que ser expulso. Na verdade não é, ele precisa ser tratado. O que é procrastinar? É a arte de deixar para amanhã ou para depois aquilo que era para ser feito ontem, não é o que é para ser feito agora. O que era para ser feito agora e você deixa para depois, não é procrastinar. O procrastinar é repetir isso. Não é a arte de mudar o agora, é a arte de você deixar o ontem sendo reprogramado já 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então você vai escrever o seguinte, mudar a data de algo não é procrastinar. E eu vou te ensinar algo, não era para te ensinar isso agora, mas eu vou ensinar mesmo assim. Você não vai gostar, mas é bom que você aprenda. Tem gente que leva 30, 40 ou 50 anos para aprender, você vai aprender agora. Seguinte, tem uma procrastinação que é boa. Como é que ensina um negócio desse, hein? Anota aí, tem 2 tipos de procrastinação, a positiva e a negativa. 90% de todas é negativa e 10% é positiva. O que é uma procrastinação positiva? A procrastinação positiva, você está falando com a pessoa, ela fala, vai acabar agora, se você não comprar, você fala, calma. Aí você dá um time, não é procrastinar. Aí a pessoa põe pressão de novo, você dá 2 times. Vocês têm que saber dessa técnica. Reprogramar a data de algo uma vez não procrastinou. A reprocrastinação é a reprogramação da data. Que aí você está fazendo isso de forma que vai disciplinar seu cérebro a ter esse comportamento com tudo. Então, vou relembrar vocês aqui para você tratar exatamente o que é. Se você entender que procrastinação é a arte de fazer amanhã ou depois aquilo que era para ser feito anteontem, ou ontem ou anteontem, você vai curar essa cabeça sua. Como que resolve isso definitivamente? Se não é para fazer, cancele. Vou colocar aqui as coisas que você vai tratar, as suas atividades. Olha aqui, ó. Tem uma coisa chamada rotina, que são a maior parte das coisas que você faz. Tarefas são coisas pontuais, projetos são coisas medianas ou grandes. Então presta atenção. O que é uma rotina? Uma rotina é escovar os dentes, acordar, tomar banho, levar a menina à escola. Se você faz todo dia, estudar tanto tempo, é uma rotina, ok? Estudou uma vez na semana,
É uma tarefa? Então, como é que a gente faz para diferenciar isso aqui? A rotina é um hábito. A tarefa envolve geralmente uma pessoa, talvez duas. É simples e é de curto prazo, por isso chama tarefa ou atividade. O projeto envolve duas ou mais pessoas em quase todas as vezes e é de média e alta complexidade. Adoro esse exemplo. Um funcionário da Disney que acorda todos os dias para trabalhar na Disney é uma rotina. Alguém que mora em Orlando tem um annual pass, tem um passaporte anual. Ele vai lá a hora que ele quiser, é uma tarefa. É só falar, vou hoje. Isso, para quem tem um annual pass, ou para quem decide só ir lá, mesmo que seja para passar o dia, é uma tarefa. Agora você, mora no Brasil, precisa de comprar passagem de avião, precisa alocar um hotel, precisa comprar o passaporte, precisa fazer. É visto, é não sei o quê. Está vendo que é complexo ou não? Você tem que travar sua agenda, tem que fazer tanta coisa, alugar uma casa, você tem que alugar um carro lá, ou pegar, sabe? Ela é uma engrenagem complexa. Então, esse tipo de coisa se chama projeto. Aonde a gente mais procrastina? A gente não procrastina em rotina. A gente procrastina em tarefa. A tarefa vai te dar micro resultado. Projeto vai mudar a fase da vida. Eu notaria isso. Tarefas dão micro resultados. Aonde eu aposto mais ficha? Em tarefas. Um cliente meu, quando eu atendi em mentoria individual no passado, em 14 semanas tinha gente que era tão aplicada que conseguia fazer mais de 800 tarefas. Mas por que você é procrastinador? Alguém responde rapidão, por que você é? Porque você tem medo da sua próxima fase. É isso. Sabia que a maioria de vocês tem medo da próxima fase? Não corra de projeto, sempre se envolva em projetos. Não sei quem estava assistindo a minha petulância ontem em falar o tanto de habilidade que eu tenho. Hoje eu fiz um triatlo, meu primeiro triatlo. Comecei às 1h20 da manhã, terminei em ponto às 7 da manhã. Sem parar. Até para mijar, eu mijei pedalando. Nadei. O nado somado, né, com a parte da manhã, só que eu fiz 1 quilômetro ontem de nado, 10 quilômetros de corrida e 100 quilômetros de pedal. Triatlo é um projeto na minha vida. Correr 5 quilômetros é um projeto da minha vida. Todos os dias eu me pergunto, por que eu falei que ia fazer essa merda? Primeiro quilômetro é o pior. Não sei se você corre ou se você vai correr, eu já te conto. Primeiro quilômetro é onde você encaixa a respiração. É muito chato. Aí você fica... Aí você encaixou o primeiro quilômetro, o segundo é uma delícia. Aí o terceiro é uma afobaçãozinha, porque está virando a metade. O quarto é difícil, o quinto é uma maravilha. Percebe, ó? Bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim, bom, porque está acabando. Aí está lá o código, melhor o fim do que o começo. Então, quando eu entrei no projeto de correr, a alimentação continua mudando. Minha alimentação já era muito boa. O problema é, você começa a correr, você fala, mano, eu não consigo correr, eu não consigo baixar 1 minuto porque eu estou com uma gordura aqui que não precisava. Você vai virar um atleta, você vai secando e ficando forte. Não forte de esses caras de Hollywood, mas de resistência. Quais são os projetos que você entrou na sua vida? Eu estou te falando, você procrastina absolutamente porque você tem medo do futuro. Medo. E o medo é um bloqueio, talvez um dos mais poderosos da Terra. E o medo atrai o que você não quer. Engraçado que o medo atrai o que você não quer e o que você quer não vem. Interessante, você está bem aqui, posicionado geograficamente aqui, nessa longitude, nessa altitude. O que acontece? Se você sentir medo daquele negócio que está lá na parede, esse negócio vem até aqui. Isso é da metafísica. Agora, se eu desejar aquilo, aquilo não vem. Um dia eu perguntei para Deus, por que você não fez esse trem invertido? O que a gente tem medo, você manda para fora, e o que a gente deseja, você manda trazer. Não. O que você tem desejo, tem que ter fé, e fé precisa de ação. Você tem que ir buscar. Agora, aquilo que você tem medo, pode ficar bem aí, que vai te achar. Fica tranquilo, não precisa nem mandar o endereço, ele te acha. O medo é igual um cachorro no estádio de futebol. Pode ter 50 mil pessoas, seu cachorro vai te achar lá dentro. Vocês sabem disso? Seu cachorro vai te achar lá dentro. Só tem um problema, se o cachorro ficar 6 meses longe de você, ele não te acha mais. O que faz você procrastinar? Andar com pessoas procrastinadoras.
A gente não chama no Brasil a pessoa de procrastinador. Esse termo vem desse tanto de desenvolvimento pessoal. Isso não existia aqui no Brasil. Ninguém nunca usou essa palavra 15 anos atrás aqui no Brasil. Não tinha. Ninguém falou procrastinador. Eu lembro quando a gente começou a falar essa palavra. É o que você está falando? É um tanto de palavra que não usava. A pessoa fala, você é enrolado. Você é igual ao seu pai, deixa tudo para a última hora. Não é assim que falava? Procrastinar. Lembra do pro. É ser profissional em se castigar. Você nunca mais vai esquecer. A procrastinação é a ladra da alma. Seu corpo é o ladrão, a sua alma é vítima. A sua alma ela tem saudade das coisas que ela nunca viu. Espera aí. É seu corpo ou a sua alma? Sua alma tem saudade de coisas que seus olhos nunca viram. A sua alma sabe, seu corpo não. Seu corpo não acredita em nada. Tem alguns aqui que enquanto eu estou falando isso, você fala, esse cara fala bonito demais, mas não é para mim. Pois é por isso que você é procrastinador, porque você não acredita em nada que fala. Se alguém falar qualquer coisa para mim, sendo verdade ou mentira, eu acredito. Eu falo, beleza, é isso mesmo. Vamos testar? Eu amo uma pessoa cética. Eu adoro quando a pessoa fala que é ateu, então. Não, eu adoro. O que eu falo? Nós estamos diante de um problema agora, porque eu também sou cético. Ou você tira de mim a experiência que eu tive, ou eu vou te mostrar uma experiência que você não viveu ainda. Nada com intolerância religiosa, mas eu acho tão bonito quando alguém fala assim, eu vou na sua religião, se você for na minha. Qual que é a sua? É terreiro. Se eu for lá, eu atrapalho o trabalho. Se você for na minha, você não vai atrapalhar nada lá. Aí, tá vendo? É intolerante. Moço, eu já fui, eu já atrapalhei o negócio. Me chama. Eu gosto de experimentar. Irmão, você já fez isso? Rapaz, eu já andei com satanistas, só para ver o poder do cara. E os caras não têm o poder que eles falam. Eu sei que tem medo disso. Se eu te falar que Deus te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, você não acredita. Mas se alguém amarrar um bilhete dentro da boca de um sapo, você morre. Um ano, o seu acabou. Se você vê uma macumbinha com as velhinhas lá, rapaz, com todo respeito, eu meto o pé e cheiro a farofa. Se tiver bom, eu como ainda. Isso é falta de respeito. Não, falta de respeito é você pegar comida com o mundo, com tanta gente passando fome, para fuder com a vida dos outros nas esquinas e ainda sujar a praça pública. Isso é falta de respeito. Isso não é intolerância religiosa. Isso é alguém que tem posição. Quer fazer macumba porque é fraco. Porque se fosse forte, estava cuidando da própria vida. Papo, você não tem medo de juntar os macumbeiros, não? Amiga, eu trabalho para um cara que faz esse povo tudo ficar de joelho. Eu não estou falando mal de religião, não. Estou falando mal de crença. Crença que não funciona. Por que algumas macumbas pegam nos outros? Porque você curva para ela. A crença é que ela é poderosa. Vamos fazer o seguinte, larga essas crenças e vive um fato. Sabe como você vai parar de ser procrastinador? Parando de ser mentiroso. Você mente demais. Você mente em relação à sua identidade, você mente em relação ao seu propósito, você fica se escondendo. Por que você fica com medo de passar vergonha? Você tem que passar vergonha. É necessário que isso aconteça. E tem que acontecer a exposição. A luz não tem que ficar escondida. Quem tem que ficar escondido é as trevas, até a luz achar. Tem que ir para cima, mano. Mas o que eles vão falar de mim? Não interessa. Pegue a fala deles e ainda ganhe dinheiro com isso. De um cara me destruiu na internet em menos de sei lá quantas horas. Eu fiz R$1 milhão com a crítica do cara. Prospera. Você deixa para depois. Alguns de vocês acreditam na vida após a morte. Qual vida? Reencarnação. É por isso que você não faz agora. Caralho! Desculpa essa palavra. Vocês acreditam em tanta coisa, e para acreditar é crença. Não, na outra vida eu resolvo. Rapaz, resolve hoje. O Pablo hoje tirou para falar mal de todo mundo. Falar mal dos crentes também. Tanto de gente religiosa que acha que está fazendo o que Deus gosta e Deus nem aprova e nem vai entrar no reino por ser religioso. Não adianta você ter um coque na cabeça, não adianta você ter uma Bíblia debaixo do sobaco, não adianta. A minha treta não é com a religião tal. A minha treta é com essa mentira que você põe na sua cabeça e que não te dá resultado. Tem gente que passou a vida inteira falando que busca a Deus. Mentira! Você não precisa buscar a Deus. É um acesso e é dentro de você. Até isso você está procrastinando. Você pode ter uma experiência de vida direto com Ele. Cadê seu livro? Que livro? Você está procrastinando. Tem um livro aí dentro e vai sair. Pablo, que certeza que você tem? O fato de você estar aqui, você está buscando desenvolvimento pessoal, tem um monte de gente que parece zumbi, precisa de você. Aí você fala, não, mas eu não sou capaz. Está procrastinando, tem medo do futuro. Eu já fiz isso, eu era profissional nisso. É por isso que eu sou bom para desbloquear as pessoas nisso, porque eu já descobri como resolver. Para de enrolar o que já é.
O dia que você colocar na sua cabeça que já é, não precisa você ficar querendo fazer as coisas dar certo. Já foi. Para de atrapalhar. Está vendo que eu fico bom? 100 km de pedal, a energia fica outra. A endorfina está explodindo aqui. Anota aí. O ano tem que ser um projeto, cada mês tem que ser um projeto. Por que no pior ano, cada mês é um projeto espiritual? Esse mês é desenvolvimento intelectual. Próximo mês, segunda-feira, na mentoria, vocês vão saber o que é esse próximo mês. Cada mês é uma coisa. Se envolva em projetos. O maior projeto que você tem, responde para mim. Como é que você chama? Hã? Miriam, qual o maior projeto que você tem? Quantos anos você tem? 20? É terminar a faculdade. É? Você casou? É casar. É? Você tem filho? É ter filho. Você tem empresa? É ter empresa. Tudo que eu estou perguntando para ela não tem. Vocês estão no seu microfone, mas a resposta dela é negativa em tudo. Você tem Jesus? Ainda não? Tem? Mostra ele aí para mim. Não tem ele, a gente acessa ele. E de vez em quando a gente perde o acesso. Normal. Sabe o que acontece? O maior projeto que você tem não é nada que eu te falei. O maior projeto que você tem chama a sua vida. É por isso que eu falo com muita delicadeza, vá cuidar da sua vida. Você precisa aprender, você precisa avançar, você precisa se envolver em projeto. Várias pessoas já me alertaram, para de se envolver com isso, isso não vai te dar retorno nenhum, coitado. Vários negócios hoje só existem e são gigantescos porque eu me envolvi em projetos e aprendi a mexer com aquilo. Eu lembro de gente me criticando de panfletar assim, ó. A gente era 3 sócios fazendo evento, produzindo evento, tipo em ginásio, estádio. Isso em 2011, tá? E aí eu panfletava junto com os sócios. Minha mão ficava preta aqui, ó, por 6 meses de grafite, não lavava por nada, assim, ó. De tanto enfiar flyer no carro. E o povo, você está perdendo seu tempo, você é um cara de talento. Pois é, você tem que ver o que eu faço com os eventos hoje. Eu consigo fazer evento de qualquer jeito, de trás para frente, tendo tudo de evento. Não, mas é tudo. Por quê? Porque eu me envolvi em projetos de evento. Tudo que eu, enquanto estive na igreja, por 20 anos na mesma igreja, tudo que eles falaram de projeto, eu me envolvi em tudo. Eu lembro quando tinha um retiro espiritual no final de semana, cabia 50 pessoas. Eu levava 50 pessoas sozinho. Eu sempre entrei arregaçando com tudo. Eu sempre perguntei, fala que jeito que é a brincadeira é essa, deixa comigo. Eu chegava numa pessoa e falava, vamos mudar de vida, vamos para o retiro espiritual. A pessoa falava, eu não tenho dinheiro. Aqui. Só isso? Deixa eu fazer sua matrícula aqui, vamos embora. Aí outra falava assim, eu não tenho tempo. Eu falei, vou arrumar um tempo para você. Ah, quem vai olhar meu filho? Já tem um casal que vai ficar olhando seus filhos. Eu já sabia tudo. Sabe o que acontece? De tanto envolver nesse tipo de projeto para mudar a vida dos outros, aí eu vou fazer um pitch na internet, aí ninguém entende do porquê que eu vendo demais. Não é porque eu sou vendedor. Eu nunca fui vendedor de nada. Como é que eu sou bom vendedor não sendo vendedor? Alô, peraí. Eu nunca fui vendedor de calçado, nunca fui vendedor de carro, nunca fui vendedor de nada. Como é que eu sou um dos maiores vendedores que esse país aqui tem? Estou falando só de número, não estou falando que eu acho não. Tipo, eu vendo centenas de milhões de reais todo ano. Por quê? Alguém responde? Os projetos que eu me envolvi. E a maioria deles, pode acreditar, parecia que não ia dar em nada. O problema é que você só quer entrar naquilo que dá retorno imediato. Eu só quero entrar naquilo que me dá retorno imediato. Porque os imediatos, só os otários entram. Eu deixei de ser otário tem mais de 10 anos. Então quando eu vejo que um projetinho vai me dar um retorno imediato, eu já não quero. Investe isso aqui, você vai ganhar dinheiro demais. Que dia que o dinheiro volta? Amanhã. Eu tenho um certificado, mano. Já fui otário. Já fui otário. Mais de uma década que alguém me pede dinheiro emprestado, eu não dou, ué. Pablo, mas esse tanto de dinheiro que você tem, você não pode emprestar dinheiro? Não, eu tenho um livro Os Códigos do Milhão, eu te dou. Você vai fazer as tarefas? A pessoa fala, não. Então, se ela falar, vai, toma, tá dado. Mas eu estava precisando de dinheiro. Tem amigo meu, empresário. Ô Pablo, eu sei que 1 milhão não vai fazer falta para você. Eu falo, não vai mesmo não. E nem vai para sua conta. Ele não vai fazer falta para mim e não vai ser levado para a sua conta. Você vai aprender a resolver isso. Um dia veio um amigo meu, dono de uma marmoraria, ele ficou muito puto comigo porque eu falei isso para ele. E ensinei todos os caminhos que ele tinha que fazer, ele ficou me xingando até resolver, não pegou dinheiro emprestado com ninguém, resolveu o problema do caixa da empresa, a empresa dele hoje vale milhões. Sabe por quê? Porque ele nunca precisou do dinheiro, ele precisava de entender o dinheiro. Quando você vive precisando de dinheiro, você é um bosta com dinheiro, qual habilidade você tem que ter? Gestão de recurso.
E você fica a vida inteira. Você olha, suas rotinas, é rotina de gente derrotada, acorda tarde, dorme tarde, você come coisa, parece um leitão comendo. Quer uma boa dica para você comer? Come só uma vez. Você quer uma coisa para ludibriar seu cérebro? Diminui o tamanho do prato físico. Você tem um prato grande. A minha mãe, ela me amava tanto. Lá na minha casa, eu morei com a minha mãe até meus 21. A minha mãe um dia viu um prato bonito e trouxe para casa. Um prato desse tamanho assim, ó. Assim, ó. E aí ela servia. Você imagina um cara 21 anos comendo e a mãe servindo ele no prato. Uma das coisas no casamento que eu não aprovei foi, no dia que eu casei, nunca mais a comida apareceu no prato. Essa é a dor de não ter uma mãe mais para te servir. Deixa eu te falar. Um dia, alguém foi lá em casa e falou assim, esse prato aí é bonito, né? Você comprou para o papo? Foi, isso é um suplá. É o que fica por baixo do prato. A minha mãe me ama tanto que ela falou, mano, vamos transcender o tamanho do prato para esse menino. O que você tem que fazer é enganar seu cérebro. Não sei se você sabe. Se você for no Outback e pegar aqueles refil e ficar tomando aqueles copos desse tamanho, eu já tomei 8. Não tem como caber isso aqui dentro. Tem. É só você ir bebendo. Bebeu mais de 300 ml por hora, você vai mijar sem parar. De 10 em 10 minutos. Só que vai acontecer o quê? Você toma 8 copos daquele. Só que o mesmo cérebro, ele fica saciado com 8 copos pequenos. Porque ele olha, é para o copo. Quando você descobrir alguns macetes assim, você vai parar de ficar fazendo loucuras contra você mesmo. Sua rotina, se você fosse dar uma nota hoje, que nota que você daria para sua rotina? Você sabe por que você é procrastinador? Porque sua vida não é viciante. Os seus vícios são irritantes e eles não levam você para lugar nenhum. Quer uma dica para você parar de procrastinar? Você sempre vai ter um vício. Escolha o vício e coloque data para acabar.